been a long time, old one. Um novo ano se passou e cá estamos nós com a mais recente temporada de Castlevania Nocturne, a série da Netflix que conta uma história com Richter Belmont, Maria Renardi e mais alguns personagens. 6 temporadas já, se contarmos com as 4 iniciais escritas por Warren Ellis. 6! Como o tempo passa, né? E aí, Master, como ficou essa continuação? Finalmente tá se parecendo mais com Castlevania? Os Belmonts ganharam destaque? Temos um castelo, a volta do Drácula, muitos monstros dos bestiários, músicas dos jogos e tudo mais o que os fãs tanto esperam? O que vocês acham, gente? Tamo indo pra 6ª continuação dessa bagaça e ainda tem gente que acha que isso aqui vai engatar com Castle de alguma maneira. Para, né? Isso aqui não é Castlevania. Não importa o quanto a galera insista, não é adaptação ou reinterpretação ou nova versão. É um bagulho completamente desovado da franquia dos Belmonts, que por acaso tem personagens com vestimentas similares e que ocasionalmente fazem referência aos jogos. E só! Eu sei que tem um povinho bem vocal que vem aqui nos comentários tentar explicar pros fãs de Castlevania como que Castlevania funciona. Mas se você caiu aqui de paraquedas ou só é alguém amistoso com a versão do Netflix, peço que compreenda. Tu não vai encontrar uma crítica neutra nesse vídeo. Eu já escolhi qual navio abordar e não vou mudar minha posição. Se você gostou da série, que bom, maravilha, nem precisa perder tempo assistindo esse vídeo. Você não vai encontrar um reforço para tua opinião aqui. Tem outros canais que com certeza serão mais positivos com o trabalho da Frederator. Agora, se tu tiver a fim de ouvir o que eu tenho a dizer, senta em um banco aí e vamos conversar sobre a 2ª temporada de Castlevania Nocturne e como ela continua a ser uma das coisas mais dolorosamente entediantes, mas bem animadas, que você vai encontrar no mercado. A primeira temporada de Nocturne fechou com um bocado de arcos abertos. Se precisa lembrar, fiz até um shorts recentemente que reconta o negócio todo em 3 minutos. Richter superou seus traumas apenas para continuar sendo um inútil, Maria Renardi teve sua mãe Terra transformada por Elizabeth Bartley, Annette buscava salvar Eduard, seu amigo do Caribe, enquanto tenta entender seus próprios poderes religiosos, Eduard continua de cantoria enquanto captura a simpatia de outros monstros, Just Belmont tenta encontrar algum motivo para continuar vestindo a camisa, Emmanuel João Chef da Silva está conflitado sobre sua própria fé, Orox e Mizrak estão participando da nova temporada de Malhação, Elizabeth ainda está na sua jornada para se tornar uma deusa venerável e Drolta Tsuentes bateu as botinhas via ponta da espada do Sr. Alucard, que apareceu de paraquedas nos últimos momentos para ativar os neurônios da galera que só consegue atrelar Castlevania se esse personagem estiver nas redondezas. Como vocês podem ver, temos muitas histórias até demais, diria eu. Tem tanto personagem sendo malabarizado pra lá e pra cá que, pelo menos na minha opinião, acaba sendo um detrimento ao conjunto da trama, visto que cada um deles precisa aparecer o suficiente para que o telespectador não esqueça de sua existência. Isso é um problema que senti bastante na primeira temporada e que foi amplificado ainda mais aqui na segunda, visto a quantidade mais do que elevada de flashbacks ou de diálogos que não levam a lugar nenhum. Como falei nas minhas análises passadas, sinto um certo nível de gordura na escrita, como se os personagens estivessem matando tempo, se envolvendo em sidequests desnecessárias que não exatamente contribuem para o andamento da história. Famoso muito papo para pouco assunto, sabe? Algumas pessoas podem apontar que coisas assim servem para caracterizar melhor o elenco, dando mais personalidade para cada um deles, mas pô, é para isso que servem os episódios iniciais da primeira temporada. Estamos aqui na segunda, vendo um bocado de repeteco de assuntos que já foram resolvidos desde a época do Trevor. Coisa tipo, será que a Terra pode amar sua filha mesmo sendo uma vampira? Claro que pode, porra! O primeiro episódio da primeira temporada mostra a Drácula amando uma mulher humana. Pra que fazer draminha em cima disso ainda? E mais, o próprio Orox está fazendo o episódio de K-drama dele com o cara lá da igreja. Então não sei pra que gastar espaço de tela fazendo a mãe de Maria parecer essa figura misteriosa e temerosa. Orox e Mizrak são outros dois que eu não sei o que estão fazendo aqui. O vampirão foi introduzido logo no primeiro episódio como sendo essa grande presença na vida do Richter. Ele matou a mãe do cara, lembra? Mas acabou sendo rapidamente descartado para o papel de personagem secundário. Nessa segunda temporada, o cara só serve pra ficar correndo atrás do tal templário e todas as suas interações podem ser resumidas em quer dar? Não quer não. Mas não quer dar? Não quer não. Mas e se tu quiser dar? Me dê! Fora isso, o cara é relegado a um mero vampiro de fundo que não faz nada de muito relevante até os episódios finais, onde este trai Elizabeth pra ajudar o grupo principal por um breve momento. Ele também casualmente se livra do livro demoníaco que conteria muitas respostas interessantes a respeito dos demônios invocados e do Padre Manuel. Mas isso seria muito importante, então pra dentro da máquina de demônios ele vai e fica por isso. Entende onde eu quero chegar aqui? Sinto que essa história tem personagens e fios demais sendo jogados pra lá e pra cá,
explicar quando poderemos ter um roteiro mais enxuto e consolidado nos protagonistas. É necessário um roteirista muito competente para manusear esse novelo de histórias. E não acho que o tal do Clive Bradley tá fazendo um bom trabalho não, viu? As duas primeiras temporadas da série anterior funcionaram melhor do que as mais recentes, justamente pelo foco no pessoal importante. Isso aqui não é Game of Thrones para ter 10 histórias diferentes indo e voltando ao mesmo tempo. Uma cena em especial me vem à mente para ilustrar isso aqui. Lá do terceiro episódio, quando Tera está incentivando a Maria a invocar bichos do inferno. Vamos ignorar o fato que Maria Renardi, a preciosa Maria, está invocando bichos do inferno. Nessa cena, Just aparece para descer o couro em Tera, deixando bem claro que ele já lutou com centenas de vampiros e eles são todos iguais. Me mostre um rato que seja diferente de qualquer outro rato. Eu já vi centenas de vampiros na minha vida e são todos iguais. A luta dura uns 30 segundos, terminando com a derrota do velhote. Um Belmont perdendo para um vampiro, clássico, né? Tera então aponta que não vai matá-lo e a coisa fica por isso. Tá resolvido. São aliados agora. Na próxima cena, eles já estão lado a lado como se fossem um time. É tão vazio, sabe? Tu não sente drama nenhum sendo construído nessa série porque personagens quebram suas crenças ou são apenas incompetentes para fazer a história funcionar. Uma outra cena que me deu vontade de fazer uma manobra de Tony Hawk sem skate nem capacete vem de uma das cenas onde Annette e Richter se encontram encurralados contra alguns vampiros genéricos. Eles estão ali, de dia, já toco nesse assunto, para ficar de butuca para Dona Elizabeth, mas acabam tomando uma sova dos personagens com relativa facilidade, exceto pelo fato que Richter deixa um dos imbecis fugir, informando a mulher dos planos dos heróis. Yay! A história pode seguir adiante agora! E vou ignorar o fato que um vampiro tentou usar o chicote do Richter contra ele mesmo. Pra ser bem honesto, eu nem sequer sei porque eles lutam usando chicote nessa série. No universo dos jogos, a Vampire Killer é literalmente a arma suprema pra lutar contra o mal. Mesmo em prática, ela torre esqueletos, vampiros e demônios com extrema eficácia. E ela é um dos pontos centrais que liga os Belmonts com o Drácula. Eles têm a fraqueza desse cara. Se não fosse essa arma, o vampirão poderia reinar supremo sem oposição verdadeira. E não, o Alucard no Symphony não derrotou o Drácula revivido, então nem vem, vai ver a timeline. Aqui, o chicote só é a arma dos Belmonts porque sim, porque era assim nos jogos. Richter passa boa parte do tempo lutando com socos e magia. Esse último caso era para ser o diferencial de Just para com o resto da família. E o cara tá presente nessa série, pô. Por que não manter isso? Eu literalmente não sei por que diabos Richter carrega essa caceta de chicote pra lá e pra cá, ao invés de usar uma espada ou o que for. Trevor pelo menos tinha desculpa de usar ela por não ter magia, mas aqui, Richter parece um feiticeiro tão competente quanto Just, Maria, Tera. Todos usam magia constantemente sem nenhum tipo de tempo de invocação ou cansaço mental, novamente elevando a dúvida sobre o uso de armas. Sei que isso abre espaço para cenas animadas variadas, gente, mas se é pra pôr variedade pra família de caçadores, bota as coisas que ele tem no jogo, pô. Richter tinha uma gama de sub-itens com ataques especiais, tinha movimentos avançados com chicote, tinha o blé, entende? Isso é um tema recorrente nessa franquia. Os Belmonts, e estico isso pro Just também, são deixados de lado, inutilizados ou só escritos para não conseguirem fazer nada direito sozinhos. Maria vai tacar fogo no próprio pai usando magia do inferno? O velho só fica ali olhando. Richter e a equipe vão pra França para eliminar o cadáver de Sekhmet, a deusa que Elizabeth está procurando? Em vez de tacar fogo no negócio de uma vez, eles perdem tempo lutando contra lacaios genéricos, resultando na Drota levando o cadáver mumificado embora. E adivinha quem vai atrás? O Alucard. Óbvio, o Richter fica ali choramingando pelos cantos. Nem a caralha da batalha final pode ser resolvida só pelo Ricardão. O cara usa a espada do Alucard, encantada pelo seu próprio poder mágico, pra partir a vilã no meio. Apesar de bem animada e de ser um conceito legal, não consigo apreciar o negócio porque nenhum Belmont faz nada sozinho. O chicote da família matadora de vampiros não matou nenhum vampiro principal nas 6 temporadas, porra. Não matou Drácula, não matou Carmilla, nem suas irmãs, não matou Drolta, nem Elizabeth, nem Morte. Tem que dar espaço pro Alucard, né? Não me entenda errado, amigo telespectador. Eu amo nosso vampirinho tanto quanto vocês, basta olhar o nome do meu canal. Mas a presença dele nessa série toda, especialmente nessa temporada, parece ter sido alocada para subir as notas e a percepção de que isso aqui tem alguma relação com Castlevania. Essa segunda temporada, feliz ou infelizmente, está rodando por aí de maneira mais positiva do que a primeira, e eu colocaria algumas fichas de que certa parte disso vem da constante presença do filhote do Drácula aqui. Ele é o adulto do grupo, é o cara que organiza os planos, que dá bronca no Richter, que toma as rédeas organizando o contra-ataque contra os vampiros, que ajuda a partir a Drolta no meio. Alucard é o protagonista. De novo, eu sei que ele é o fan favorite porque todo
todo mundo só jogou o Symphony of the Night e ele é o fodão lá, mas caraca, velho, tudo parece que é resolvido por ele. O cara define os planos principais, mata qualquer coisa que não seja um vilão maior em uma paulada só e constantemente é o foco do próprio grupo. E ainda tem gente que diz que ele tá fraco. Qual é, velho? Mas, bem, estamos falando de Castlevania Nocturne, a série onde vampiros andam de dia igual seres humanos desde que tenha algo fazendo um semblante de sombra. Não importa se é Elizabeth ou Rox, se são vampiros genéricos ou se é Terra com seu escudinho de gelo. Sol não faz diferença nenhuma para as criaturas da noite. Boa parte dos encontros e lutas com vampiros ocorrem de dia e ninguém parece ter problema com isso. Não me foge a ironia de ter que falar isso pra uma série chamada de Castlevania Noturno, mas beleza. Quando foi com Crepúsculo, todo mundo ficou enchendo o saco, viu? Parece que você tem que desligar o cérebro e tratar isso aqui como um programinha matinal, bem nível Scooby-Doo ou Pica-Pau, onde os caras entram num buraco e saem por outro, tá ligado? Ah, Master, pega leve, é só um desenho. E eu concordaria se não viesse uma grandíssima parcela de pessoas bastante vocais insistindo que o que essa série oferece é, de alguma maneira, uma elevação do material original lá dos jogos. Do jeito que os caras quebram regra dentro do próprio universo toda hora, eu não sei não, viu? O exemplo desse negócio de vampiro andando de dia é o caso perfeito pra isso. As primeiras 4 temporadas deram uma ênfase enorme de que vampiros agem sempre à noite. O próprio Drácula respeita isso quando sai pra viajar por aí ou quando vai visitar o Hector em sua casa. Vampiros manterem as suas fraquezas criam um universo mais consistente e interessante de se assistir. O telespectador pode acompanhar o ponto de vista estratégico de uma criatura que não existe e como ela lidaria com suas limitações para vencer os heróis. Torna vampiros mais interessantes, sabe? De que adianta a Elizabeth ganhar o título de Devoradora da Luz se qualquer sombrinha já resolve o problema? E aparentemente colocar um feiticinho de gelo na cabeça já é o suficiente para bloquear o sol, né? Gelo que é transparente, devemos lembrar. Ai, eu me sinto um idiota tendo que apontar isso. Parece que é só balançar um pouquinho de animação bonita na frente da galera que a lógica do próprio universo pode ir pra cucuia. Qual é, gente? Isso que nem toquei em outros personagens ainda, como a Maria, que passa boa parte da série puta com Richter e desconta suas frustrações invocando criaturas do inferno graças à influência de Terra. Eu quero acreditar que os irmãos Dietz, no caso, a dupla que está atualmente dirigindo a série, são fãs de Castlevania. Adam Dietz, muito antes de trabalhar nisso aqui, já tinha até mesmo escrito guias oficiais de Portrait of Ruin e Order of Ecclesia, olha aí na tela. Aí eu vejo eles pegarem essa personagem aqui só pra botar ela pra invocar demônios do inferno pra matar o próprio pai dentro de uma igreja e desisto de ter simpatia. Não dá, velho. Só porque tu sabe como pega carne de sereio lá no Order, não significa que tu entende esses personagens. Essa é a tal escrita cinza tão popularizada por Game of Thrones? É isso que faz uma personagem profunda? Ficar puta, matar o próprio pai e depois voltar ao normal pra ajudar os heróis como se nada tivesse acontecido? Isso é melhor do que a garota boazinha e corajosa lá de Rondo e Symphony que foi sozinha pro castelo do Drácula tentar combater o mal? O arco dessa menina aqui se resume a uma meia temporada de foi mal, tava doidona que não resulta em nenhum tipo de evolução ou mudança. Por pior que seu pai fosse, ela não mostra nenhum tipo de remorso por ter usado forças desconhecidas pra matar um ente querido. Até o Alucard, o cara sem sentimentos, lembra? Mostrou lá na segunda temporada. Maria está com uma mãe vampirizada e um pai morto, mas uhul, liberdade, puberdade, insanidade, yay! Aí aparece um flashback com ela vestindo a roupinha clássica com um breve semblante da sua personalidade original, só pra lembrar a gente do que poderíamos ter tido. Não conheço ninguém que não achou essa cena aqui maravilhosa, e adivinha só, essa é a nossa Maria, a dos jogos. Um simples sorriso é mais contagiante do que horas de blá blá blázice sobre revolução e sobre como a igreja é ruim. Também acho curioso que a Terra e o Emmanuel parecem ter sido usados apenas como uma ponte para uma possível terceira temporada, de uma maneira bastante conveniente, devo lembrar. Tu tá me dizendo que a maguinha do grupo dos heróis foi transformada para servir Elizabeth só para ter a liberdade de andar por aí sem nenhum tipo de supervisão? Tá falando sério? Tanto ela quanto o Orochi são dois vampiros que agem de maneiras suspeitas e as duas vilãs não mantêm ninguém na cola deles para ver o que ambos estão fazendo. Muito bizarro. Toda essa lorota acaba com a Maria fazendo tostado de padre graças à influência de sua mãe, liberando uma espécie de espírito maligno que aparece algumas vezes, inclusive no final. O Orochi dá a entender que esse cara é o coisa ruim, um tal de Old Man Coyote, Mephistófeles, alguma coisa que tem vários nomes, sugerindo um propósito maior para esse camarada. E a situação fica por isso mesmo. Sinto que Terra foi descartada de ganhar um desenvolvimento mais interessante só para deixar um fio solto caso a Netflix renove o contrato com Nocturne. Pelo menos posso ser mais positivo para com Annette, a mocinha que está enamorada com o menino Richter. A coitada recebeu um bocado de críticas na primeira temporada, algumas merecidas e outras descartáveis, mas sinto que nessa segunda ela foi melhor trabalhada. Além de estar menos impulsiva e irritante, a garota agora busca entender
entender melhor a magia de seus antepassados, num ritual bacana e muito bem animado. Ela busca entrar em contato com a última parte de Sekhmet, a deusa que a tal Elizabeth quer tanto se tornar, para restaurar a estabilidade ao mundo espiritual, o qual está em desordem graças à vampirona. Seu design quando possuída pela deusa é muito bonito e acho muito louvável trazer novas religiões para a série, uma coisa que devo lembrar, os jogos também faziam. Uma pena que toda essa viagem espiritual cai por terra, já que Droltak acaba absorvendo Elizabeth, sobrando para Richter e Alucard cuidarem das coisas. Yay! Sinto que aqui houve uma perda de oportunidade incrível de realmente unificar a ideia de que o mundo está contra as forças do mal, sabe? Os poderes de Annette não trabalham em sincronia com o restante do grupo. Não é nem sequer ela que tá segurando Elizabeth durante a batalha final, e sim Sekhmet através do seu corpo. Ela tá presente de certa forma, mas acabou fazendo pouca diferença. A parte triste é que até o Ogum, uma entidade muito importante do voodoo haitiano, também representada em outras religiões, aparece aqui pra forjar um puta escudo foda pra Dona Annette, e esse não é usado pra nada de interessante, além de lutar contra uma criatura durante sua viagem espiritual. Chega a ser quase irônico que tiraram ela de dama que só precisa ser resgatada lá dos jogos pra uma guerreira fodona que, no fim de tudo, acaba não fazendo nada de muito importante também. Uma pena, visto que ela parece ter o arco mais consistente do grupo. Mas, de um lado positivo, vi que muitas pessoas apreciaram a representação de sua religião em uma obra maior. Então, show de bola. Não cabe a mim discutir sobre isso. Também fico feliz que eu não vi tanto blá 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 sobre Annette Woke ou coisa do gênero nessa temporada. Isso tava abafando tanto a discussão sobre as reais críticas do show, que até alcançou o pessoal da Powerhouse, os quais comentaram a respeito em uma entrevista relativamente recente. Ficar martelando sobre esse tipo de coisa danifica a visão pública do fã dos jogos que só quer ver Castlevania na porra da série de Castlevania. Para a equipe da Powerhouse ter que detalhar os motivos de escolhas dos personagens e afins ao invés de discutir o porquê de Drácula, que tava vivo no final da quarta temporada, ser completamente ignorado aqui em Nocturne, mostra onde tá a prioridade da galera, você me entende? Não consigo acreditar que ainda tem gente que acha que o único problema da série passada é a cena controversa do Alucard, por exemplo. Os caras mudam toda a história, mudam os personagens e seus propósitos, fazem um negócio vazio e desinteressante, e até aí tudo bem, né? Tudo tranquilo. Aí aparece essa cena, e isso aqui que é o problema? Aí que tu para de gostar da série? Mesma coisa se repetindo aqui no Nocturne, o pessoal focando em Annette, focando em Mizrak e Orox, desviando toda a discussão dos grupos e comentários pra isso, e enquanto isso, o bestiário passa batido, não tem castelo, não tem morte de Drácula, o chicote é uma bosta. Tu não tá ajudando tanto a causa quanto tu acha que tá, viu? Na verdade, tu tá piorando a situação pros fãs de Castlevania que querem analisar a escrita dessa série e o porquê de ela não ser tão interessante. Na melhor vibe lá do Giancarlo Esposito, o Gus lá do Breaking Bad, nós não somos iguais. Seja melhor que isso, cara. Enfim, temos o Eduard também, o amigo dela que acabou virando um monstro. Seu papel na história é mais ou menos como uma rima para o arco de Annette. Enquanto ela é uma mulher negra que fugiu após derrubar a escravidão em sua terra, Eduard era um homem negro livre que foi transformado em um demônio, como várias outras pessoas que os vampiros mataram. Nessa nova forma, ele começa a inspirar os outros demônios com canções para que se revoltem contra seus mestres vampiros. Se a ficha não caiu ainda, eu te explico. Os demônios aqui são uma metáfora para a escravidão. O Eduard ficar cantando sem parar está referenciando o costume real dos escravos de cantarem sobre sua libertação, e até mesmo esconder dicas de rotas de fuga para aqueles poucos que conseguiam fugir. O papel dele é mostrar parte da revolta na escravidão que a gente não viu em detalhe lá com a Annette. Muito bem, só que tem uma parada aqui que me deu lenha para ponderar se alguém na mesa de planejamento tava usando os neurônios direito quando criaram os temas desses dois personagens. Imagina que você tá entre os escritores da série e pergunta: certo pessoal, vocês têm alguma ideia pro enredo nessa parte? Aí um camarada levanta a mão e diz: eu tenho, escravidão, acontecia na época, etc. Beleza, ótimo, temático. Só que aí tu vai em Slavery lá na Wikipedia e puxa essa imagem aqui. Aí tu pega uma imagem do Richter, esse branquelo de olho azul cuja arma da família é a porra de um chicote, e bota do lado. E aí tu conclui: mais alguma ideia brilhante, animal? A gente tá careca de saber que o chicote é um símbolo de escravidão. Castlevania inclusive se sobressai do resto porque os Belmonts não estão usando uma arma tradicionalmente associada com heroísmo, como uma espada mágica, um arco ou um cajado. É um chicote. Temos claramente um problema na mão. Aí nossos amigos escritores mostram uma história onde uma protagonista era escrava, o outro vira um escravo e em nenhum momento ocorre pra eles que assunto de escravidão em uma
uma série onde a moral inteira é dar chicotada nas coisas, precisa de mais cuidado. Na verdade, eles fazem o exato oposto, botam um herói pra descer o chicote no lombo de demônios que são uma analogia para escravos, e te distraem com cores bonitas pra tu não ver nenhum problema. Grande escrita profunda de vocês aí. E veja bem, meu querido ou querida, eu não tô dizendo que não era pra abordar o tema, tá? Já citei no meu vídeo passado que escravidão é um ato tão maligno que poderia ser usado de ponte para um possível retorno do Drácula, caso esse tivesse alguma relevância nessa série. O problema não é o ato em si de abordar um tema sensível. O que quero dizer é que um texto inteligente ou evita esses paralelismos estranhos ou incorpora eles na história, sem fingir que não tem nada errado acontecendo. A coisa já tá se escrevendo sozinha. Era só a Annette literalmente fazer o paralelo ao invés dessa bobagem aqui, olha só. Até a Maria diz que ele não era particularmente um rei ruim. E todas essas velhas famílias. A família Bourbon? Os Belmont, sei bem. É, eles devem parecer muito inferiores pra você, já que você é parente de um deus de verdade. Mas como é um texto safado, é óbvio que esses paralelos esquisitos passam batido. A Annette simplesmente não acha estranho a sua profecia mandar ela procurar um cara que é a imagem exata dos agressores que oprimiam sua família, só pra depois ficar comemorando com trilha épica esse mesmo cara estragando a mensagem da história. Uau! Só que não é como se mensagens esquisitas fossem inéditas nessa série, né? Um genocida mata milhares de pessoas porque ele tem poder na mão e pode fazer o que quiser, aí passa umas férias no inferno e ganha final feliz com a esposinha, enquanto Jorge da Vendinha foi transformado em demônio e morre sendo controlado por forças do mal. E aí depois os fãs têm que bater palma pra esse texto cheio de mensagem controversa, porque se de alguma forma resolverem criticar, somos nós que não sabemos apreciar o que tá escrito. A série acaba com o Richter indo de casalzinho com a Annette lá pra sua terra natal, onde o pessoal não é muito fã de branco com chicote na mão. Imagina se algum dia isso aqui chegar no Portrait, que ocorre na Segunda Guerra. Quero só ver o que eles vão inventar. E já que estamos tocando nos demônios, espero que vocês tenham gostado bastante dessas duas vampiras na temporada passada, porque aqui elas já compraram terreno com casa mobiliada. Quase todo episódio tem flashbacks para mostrar o passado da Dona Drolta, já que ela rapidamente escalou os ranks de popularidades entre os fãs de Nocturne, com certa razão, visto seu design muito bonito. Ah é, a Drolta tá viva. Lembra que ela morreu pro Alucard no último segundo com uma patada só? Então, o Emanuel Pau de Papel joga ela dentro daquele forno diabólico e a mulher volta tinindo, mais forte do que nunca, agora podendo sair no sol também. Um upgrade que a deixou 100% mais poderosa, sem nenhum tipo de problema para compensar isso. Opa, Master, mas quem sai daquele trem fica sob o controle do Padre Maligno, certo? Tá me dizendo que vai rolar um drama agora, visto que ela precisa obedecer às... Tá cobrando lógica disso aqui ainda, cara? Para, mano. Ela sai, imediatamente descarta a opção dizendo que ela segue apenas a Elizabeth e fica por isso. Mas espero que não ache que eu vou obedecer você. Como sempre, eu tenho uma senhora. E apenas uma senhora. Regras pra todo mundo, menos pra mim. Universo completamente inconsistente. Me pergunto por que diabo a Elizabeth e os restantes dos vampiros simplesmente não se jogam lá dentro também, visto que esse negócio ainda mantém a alma e personalidade original do que quer que seja depositado. Seria uma solução bem mais rápida do que o tal eclipse que estão querendo criar. Mas, como essa solução não renderia horas de blá 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 pra lá e pra cá, seguimos com o arco principal dessas duas, que querem recuperar a múmia de Sekhmet, a qual foi cultivada por Drolta durante inúmeros anos, até que um receptáculo compatível fosse encontrado. Um flashback, um de muitos, se prepare, mostra até a época em que as duas se conheceram, e olha lá, é cada mulherão nessa série que, meu Deus do céu, só as gatas. Ambas seguem juntas até o final da temporada, quando Elizabeth é descartada como um receptáculo inválido nos olhos de Drolta após ver a sova que ela estava tomando dos heróis. A vampirona é absorvida por sua serva, a qual oferece um pouquinho de resistência aos protagonistas, antes de ser partida em duas numa clara referência a Dragon Ball Z, que por sinal ficou muito bem animada. E aqui eu vou ter que fazer uma rápida pausa para pelo menos reconhecer o que eu sempre reconheço, que são os aspectos técnicos oferecidos aqui. A animação e o traço continuam muito bonitos, assim como o design dos personagens e também dos cenários. Eu posso não me entreter muito com as batalhas, visto que elas não têm nenhum tipo de risco inerente, já que ninguém parece morrer ou se cansar durante as brigas, mas não sou cego perante o trabalho de animação que a galera da Powerhouse colocou aqui. Tem o ocasional frame esquisito e algumas cenas são mais travadinhas do que outras, mas no momento que tem que
contar, a coisa é fluida e muito bem feita. É uma pena que todo esse esforço sirva para contar uma história que não tem muito a ver com a licença Castlevania, mas isso não é culpa dos animadores, que são bastante competentes. Parece que Nocturne só pode ser Castlevania quando falamos da parte gráfica. Os personagens se parecem visualmente, tem o ocasional easter egg e referência, mas a parte que a gente deveria estar vendo adaptada só fica na imaginação mesmo. Tu vê por aí o pessoal que fica falando que são duas obras separadas e que tem que tratar como coisas diferentes, né? Beleza. Aí aparece vestidinho clássico da Maria, ou Alucard soltando Hellfire, ou Just Belmont usando a Squire of Ice, e todo mundo mela as cueca, vira clipe de Twitter que roda por semanas, porque, adivinha só, essas coisas remetem aos jogos. Curioso, né? Ai, nossa, o Alucard soltou Hellfire igual lá no Symphony, muito foda. Que bom, hein, cara? E o resto do que faz essa franquia especial, tu não gostaria também? Me dói que não exista um drama real nos confrontos entre vilões e heróis aqui, sabe? Em todas as temporadas do Netflix até agora, eu não senti tensão em nenhum combate, nenhum mesmo. Os caras são covardes demais pra fazer um Alucard da vida tomar um dano permanente, ou um Just Belmont morrer, ou coisa do tipo, sabe? Mesmo personagens como Mizrak ainda conseguem sobreviver após uma ferida mortal. Orox o transforma em um vampiro e os dois vivem felizes para sempre. Ninguém morre, ninguém se cansa, magia infinita, de que adianta a animação bonita? Pega um One Piece ou um Hunter x Hunter. Quando o Luffy mete um murrão super bem animado lá naquele engomadinho da família rica, tu sabe que ele vai estar ferrando não só a si, mas sua tripulação inteira por isso. Gon, quando decide liberar todo o Senin de uma vez só contra Neferpitou, está basicamente eliminando seu potencial para descer a lenha na criaturinha. Não me entenda errado, eu não quero que isso aqui seja um shonen ou coisa do gênero. Eu tô tentando dizer que, se tu quer criar uma história dramática sem colocar sacrifícios ou consequências nas ações dos personagens, então essa história não vale o investimento da minha atenção. Ela é vazia. Isso não vem de agora. Lembra do Trevor morrendo, entre aspas, lá no final só pra voltar no episódio seguinte? Drama engaja o telespectador na sua história, é o que torna ela realmente memorável. Aqui temos a animação bonita sendo literalmente gasta em combates vazios, os quais eu vou esquecer até que o assunto da série volte à tona novamente. O talento dos animadores, infelizmente, não casa com a escrita. E aqui, novamente, trago Castlevania para o assunto da série de Castlevania. Me sinto quase besta tendo que dizer isso, ainda mais quando leio que isso aqui é feito para um outro público ou coisa do tipo. Por que o uso desse nome? Pra que alienar os fãs dos jogos se não vai ter nada aqui? Se você por acaso espera a volta de Drácula, ou de um castelo maligno, ou da morte, ou de um flashback para Belmonts anteriores, ou uma soberba trilha sonora, qualquer coisa desse tipo, esquece, não tem aqui. Lembro que na minha análise anterior eu ainda postei que Fake Trevor e outras merda ia aparecer aqui pra talvez fazer ponta pra um Symphony of the Night, mas nem isso, cara. É um negócio totalmente à parte que não faz nada do uso da licença de Castle além do visual dos personagens e da ocasional referência. Você poderia trocar Richter pelo Chris Redfield e a relevância do cara para com o material original ia dar na mesma. E aí eu te pergunto novamente, pra que usar o nome de Castlevania, velho? Não tem Castelo do Mal, não tem quase nada de Bicho do Bestiário, tem um remix da mesma música da primeira temporada, não tem Drácula, os Belmonts são jogados pro escanteio, o chicote mágico não vale de porra nenhuma, todo mundo luta usando poderzinho, ninguém nunca se cansa. Eu acho hilário que, na discussão de adaptações de videogames, Castlevania parece ser uma das únicas propriedades intelectuais que tem passe livre pra fazer a festa da Mãe Joana com o universo já existente, sabe? Quando adaptaram Resident Evil, Dragon's Dogma, Halo, Witcher, Monster Hunter, Doom, Borderlands, Silent Hill, todo mundo encheu o saco com as mudanças criativas, mas quando é com Castle pode atropelar 30 anos de material que tá tudo bem. Numa era onde filmes como Sonic e Mario e séries como Arcane, The Last of Us e Fallout são ovacionados por seu respeito para com o material original, é realmente irônico como a saga dos Belmonts é a única que pode ser destratada, ao contrário de ser expandida. Poderiam chamar isso aqui apenas de Nocturne, renomear e remover o visual dos personagens, e todo o restante continuaria irreconhecível perante a saga da Konami. Não tem nada pra você que é fã dos jogos aqui, salvo a ocasional rara referência que, como eu disse antes, tá toda na parte visual. O texto mesmo não quer nem saber. E aqui é onde entra aquele clássico comentário do camarada que vem explicar pros fãs de Castle como que esse universo funciona, dizendo que isso é uma adaptação, ou que é um material diferente que não é feito pros fãs dos jogos, ou que o cara quer 200 temporadas dentro do castelo, e mais um bocado de espantalho que só pode vir de um cara que diz gostar disso aqui, porque vai deixar os fãs chateados. Ele não parece apreciar o trabalho que essa série realiza como mídia, mas sim como porrete pra ficar dando na cabeça da galera que construiu a comunidade, onde
ele chegou só agora? Já li algumas centenas de comentários assim no meu próprio canal e em outras comunidades por aí, e fico decepcionado quase toda vez. Ah, é adaptação. Tá adaptando o que, bonitão? Não ouviu o que eu acabei de falar? Não tem nada de Castlevania aqui sendo adaptado de maneira que lembra o material original. O pessoal que fala isso parece que não sabe o significado da palavra adaptação. Adaptar algo é tu pegar uma coisa existente e transformá-la para funcionar em um novo formato, mas mantendo a essência do objeto ou da propriedade original. Muitos filmes funcionam assim. Eles pegam um livro, cortam a ocasional pontinha aqui e ali e adaptam descrições para funcionar no formato de cinema. Mesma coisa para animes que se inspiram em mangás. Eles pegam esses painéis estáticos e tomam as liberdades necessárias para adaptá-los para um formato animado, introduzindo cenas novas e até o ocasional diálogo novo, uma expansão do que já existe. E não precisa ser um para um não, viu? A própria primeira temporada, a qual ainda elogio, se difere o suficiente de Castlevania 3 sem perder totalmente a essência dessa saga, mesmo com a falta de Grand Dynasty e de músicas e de monstros. Temos o trio, temos uma atmosfera legal, Drácula e o castelo são presentes o suficiente e o nome dos Belmonts não havia sido completamente deturpado. Aí vem o espertalhão nos comentários das redes sociais dizer que os fãs dos jogos têm que baixar a bola porque é uma adaptação de Castlevania. Se tu me mostrar o cast oficial canônico que se passa na França, onde Richter Belmont luta contra Elizabeth Bartley ao lado de Alucard e Just Maria em uma revolução, aí tu cala minha boca. Não sei se vai acontecer, viu? Mas pior é o cara que chega na conversa dizendo que a história de Castlevania pode ser resumida em um folheto e que os fãs querem um boneco andando pro lado e comendo frango de parede. A mãe desse aí com certeza fumou na gravidez. Só diz uma baboseira dessa que não entende a aura que essa saga tem. É essa a palavra do momento, né? Aura. Castlevania pode ter um conceito simples. Bem contra o mal, Belmonts contra o Drácula, homem usando um chicote entra num castelo mágico e mata monstros de fábulas diferentes em câmaras amaldiçoadas. E a pergunta que eu te faço, meu parceirinho ou parceirinha, é a seguinte: e daí que Castle é simples? É o trabalho de uma equipe competente pegar um tema simples pra expandi-lo de uma maneira interessante. Quer um exemplo? Olha os filmes do John Wick. É um cara fodão que tem seu cachorro assassinado e sai por aí em uma leva de vingança atorando pau em todo mundo que teve algum tipo de relação com isso. O filme é muito mais ação e coreografia do que trama e olha lá, rendeu 4 sequências que também são lotadas de ação. Se tu tá me dizendo que um Belmont entrando num castelo amaldiçoado não renderia uma adaptação divertida de assistir, sinto muito, meu amigo, mas teu mundinho é muito pequeno. O problema tá em ti, não no material. É inacreditável a quantidade de gente que reclama que Castle não tem história ou que o negócio tá escondido em manuais ou o que for, e quando finalmente temos a chance de mudar isso, essa oportunidade é gasta em um negócio que substitui aquilo que já existe. Entende? Em vez de pegar isso aqui e transformar em uma história interessante de um pai de meia idade vestindo as botas para procurar seu filho possuído, ou de um lendário herói amaldiçoado tendo que percorrer a Valáquia para recolher as relíquias do rei demônio, ou de duas famílias tendo que herdar o peso do chicote dos Belmonts para impedir a ressurreição do mal supremo em meio à Primeira Guerra Mundial, temos vampiras aristocratas querendo reviver uma deusa para criar um eclipse eterno, agindo de maneiras ineficientes para dar pano para 8 episódios e fazer dessa uma história sobre absolutamente qualquer coisa, exceto o título desse produto. Akuma jo Drácula. Esqueceu, né? O nome dessa coisa toda aqui já te diz sobre o que ela é. Castelo Demônio Drácula. Essa franquia não é sobre a vampira Cotinha, o vampiro José, o Bento Carneiro, a Rita Repulso, o Gilberto Barros, o Michel Temer, etc, etc. Essa série é sobre o vampiro Drácula e seu castelo endiabrado. Não é sobre todas as coisas e qualquer coisa. Por que estamos chamando uma história de uma vampira com o rei na barriga e suas lacaias fedorentas de Akuma jo Drácula? Por que temos que transformar esse produto sobre um assunto específico em mais um drama novelesco sobre qualquer coisa de vampiro? A gente precisa de mais um Vampire Diaries, mais um True Blood, mais uma Buffy, mais um Crepúsculo? Diluir algo único e especial para agradar o povão? Às vezes eu acho que eu tô ficando doido quando espero que algo chamado Castlevania seja sobre Castlevania. E alguém aparece dizendo: não cara, isso é pedir demais de uma adaptação. Sim, é pedir demais que algo com Drácula no nome seja sobre o Drácula, algo com castelo no nome tenha castelos. Também acho engraçado como tem gente que fica falando alguma variação de: ah mano, você queria o Drácula em todo final de temporada, ia ficar repetitivo pra caramba. Mano, a tua criatividade realmente é inexistente, né? Tu não sabe o que é a ideia de uma tempestade no horizonte? A luta contra o Drácula é o desfecho de uma história que pode ter 1, 2, 3 temporadas diferentes. Ele é a cola que gruda essa série, mas isso não significa que o cara precisa aparecer toda santa vez, tu me entende? Nem sequer Elizabeth foi derrotada na primeira temporada de Nocturne, então por que o Drácula precisaria? Um jogo como Castlevania Bloodlines, que se passa em meio à Primeira Guerra, renderia facilmente 3 temporadas antes do vampirão sequer pisar na tela. Temos o pano de fundo da Primeira Guerra,
guerra, temos Elizabeth Bartley, os Morris, a família Lecard, a Lucard poderia aparecer brevemente para explicar a existência da sua lança, temos todo o fundo de viagem pela Europa para render aventuras interessantes, e em meio ao conflito, Drácula é o desfecho, é o gran finale, a batalha que fecha uma aventura de Castlevania. Guarda o cara pro final e desenvolve o que for no meio. Temos incontáveis vilões como a Morte, a Carmilla, Elizabeth, Galamote, Aurochs e outros que poderiam ser usados para criar uma dramatização lá nos episódios finais. E digo mais, tá? Essa porra de série precisa mesmo ter 200 temporadas? Tudo hoje em dia parece que precisa ser produzido em massa durante anos a fio até que a coisa inevitavelmente se torne ruim e perca o respeito do público. Olha o que aconteceu com The Walking Dead, Game of Thrones, Dexter, True Blood, todas as séries que começaram bem e ganharam o amor dos fãs, mas foram arrastadas até o chão ao invés de fechar as portas enquanto estavam num bom momento. Um anime de Castlevania poderia ser uma coisa contida, sabe? Um Cowboy Bebop da vida, um Death Parade, se você já assistiu, animes excelentes que tem poucos episódios. Não precisa ser um negócio de, sei lá, 60 capítulos. Bota essa cachorra pra funcionar, cara. Se você é uma dessas pessoas que acha que um anime desse precisa ter o Drácula no final de toda a temporada, expande um pouquinho teus horizontes. Menos é mais. E ó, se tu acha que eu tô falando asneira, só preciso te apontar pro mercado de filmes de terror ou de ação, que tem ícones como o Xenomorfo, o Ghostface, o Exterminador do Futuro, Fred, Michael Myers, Samari, sei lá mais o que tem no catálogo lá do Dead by Daylight também. Essas figuras voltam em praticamente todos os filmes, são parodiados até o inferno e o público não enjoa porque estão lá para ver essas figuras. Faz um filme do Fred Krueger onde o vilão no final é a namorada do protagonista usando uma luva de Wolverine pra ver se a galera não vai encher o teu saco também. E quando eu digo que esse negócio está substituindo o Castle, eu não tô tirando essa cartada do meu boga não, viu? Abre uma aba anônima aí no teu navegador e em vez de digitar o site que começa com a letra P, palmeiras.com.br, digita Castlevania no Google Imagens. Olha isso aí, revisionismo histórico, ao vivo e em cores. Imagine seu anime ou jogo favorito sendo reescrito como uma coisa totalmente diferente daquilo que te encantou e ganhando popularidade o suficiente para se tornar o assunto maior da discussão para o público. A série do Netflix está sendo o primeiro contato de Castlevania de muitas pessoas, visto o alcance da plataforma e o fato que o show é incluído na sua assinatura. O cara tá lá coçando o saco sem nada pra fazer no domingo à tarde e coloca o negócio pra assistir. E adivinha só, isso é Castle pra ele agora. O primeiro contato com algo é sempre o mais forte, aquilo que fica, ainda mais se ele botar o olho nos videogames logo em seguida e ver que são jogos antigos em 2D. Tu acha que o camarada que não joga nada vai botar fé que existe mais de 30 anos de algo especial ali? Esses dias eu vi e até compartilhei uma postagem no meu Twitter, o qual achei hilária. Um dos artistas da Powerhouse Animation fez uma postagem divulgando Nocturne pra galera assistir e na sua frase ele diz: se você é um fã de vampiros ou até mesmo de animação, dá uma assistida. Acho que ele se esqueceu de alguém. Não sei. E os fãs dos jogos, hein, caralho? Esses podem comer feno atrás do celeiro, né? Se fosse coisa de hoje, mas a gente já sabe há anos que isso aqui, ter tido uma recepção positiva entre alguns dos fãs, é apenas um acidente feliz. Por um outro tweet perdido, me deu a entender que Samuel Dietz, um dos cabeças do projeto, quer adaptar Symphony. Essa série se passa em 1792, mesma data de Rondo. A aventura de Alucard, lá no PlayStation, se passa 5 anos depois, em 1797. Drácula está curiosamente ausente de receber menções, o padre maligno que morreu, mas não morreu de verdade, está por aí, e o filho do vampirão não foi dormir ainda. Aliás, nunca foi. Aqui ele ficou bem vivo, viajando por aí, ao invés de, sei lá, proteger o mundo ou alguma coisa do gênero. O ponto que quero chegar aqui é que há uma chance até que grande de que, se uma terceira temporada acontecer, essa será a ponte pro Symphony agora. E aí, meu parceiro, aí eu quero ver. Tu pode mudar tudo de Castle 3 e quase ninguém vai reclamar. Afinal, quem quer ficar abrindo manual de jogo velho, né? Tu muda Round of Blood e a galera já começa a apontar uma queda na qualidade. A primeira temporada tá aí para provar. Agora, eu quero ver o feedback da galera se mudarem o jogo mais popular da saga, sendo esse o único que muita gente jogou. Tô torcendo que, se acontecer, as mudanças sejam bem extremas. Bem extremas. Só o tempo dirá. Até a data de postagem desse vídeo, não sabemos exatamente as métricas da segunda temporada de Nocturne. Apesar de ter entrado no top 10 do Netflix, sua posição não se manteve tão alta quanto nas temporadas passadas. E o número de análises gerais no Rotten Tomatoes estão consideravelmente mais baixas também. Há de se crer que isso possa ser um reflexo do desinteressante começo que Nocturne teve lá em 2023. E aqui eu quero deixar uma coisa
bem clara. Eu não acho Castlevania Nocturne objetivamente ruim. Ele não me ofende com sua existência. Esse mérito eu deixo pra história de Trevor, escrita por Warren Ellis. Ao menos lá, tínhamos Drácula, Hector, Trevor, Sypha. Já Nocturne é simplesmente algo que existe pra mim, sendo dolorosamente entediante e arrastado. É algo que eu daria uma nota 5 e excluiria da minha mente após o último episódio, caso esse não fosse parte do tema do meu canal. Essa série tem valores de produção altos e provavelmente vai entreter pessoas descompromissadas, mas eu não consigo tirar energia pra ficar genuinamente frustrado com esse negócio, sabe? Só fico vazio, triste com aquilo que não tivemos. Eu nem sequer torço pra isso aqui ir mal ou coisa assim, eu só não ligo, sabe? De novo, com Ellis no comando, eu ativamente sentia desgosto da sua escrita. Dava pra ver que o cara tava parodiando Castle de propósito, seja pra sacanear com Koji, que botou as rédeas nele durante a antiga produção do filme, com Adi Shankar, o qual já expressou abertamente que teve problemas com o escritor no passado, ou só com os fãs. Greta de Danasti, mas não tem nada a ver com o Grant não, tá? Seu fã doido vendo coisa onde não tem. Havia algo ali pra ficar bravo, sabe? Aqui não existe. Isso aqui nem sequer me lembra Castlevania pra ficar bravo. É uma série de vampirinho genérico. E a parte triste é que, infelizmente, essa ainda é a única adaptação em forma animada do material base, feita longe da Konami, longe de Koji Igarashi, por um estúdio americano que está contando uma história original usando a pele dessa licença. Quem sabe um dia teremos uma versão animada por um outro estúdio, mais fiel com os jogos, para que realmente possa haver uma comparação mais firme entre as duas? Algo assim, de certa forma, vai acontecer com Devil May Cry. Temos o anime já existente da Madhouse, que inclusive quero cobrir aqui no canal, e logo mais teremos a versão da Netflix. Uma versão corrigida do anime de Castle dependeria exclusivamente da Konami. E meu amigo, se tem uma coisa que aprendi esses anos todos, é que se tu for depender da Konami pra alguma coisa, cê tá fudido. Que Drácula nos abençoe esse ano com algum material oficial. Fala gurizada, primeiro vídeo do ano aqui pro público no canal e já tô me preparando pra chuva de meteoro que vai inevitavelmente cair aqui nos comentários. Essa Netflix, se os caras fizessem o bagulho certo, a gente podia estar aqui comemorando ao invés de estar xingando pelas paredes, né não? Sei que com certeza vai rolar um bocado de discussão aí nos comentários, mas eu vou exigir que vocês mantenham a conversa de maneira civil, beleza? Se vier com desrespeito, xingamento, racismo e coisa desse gênero, independente de pra qual lado você atacar, eu vou deletar seu comentário e silenciar tua conta. Quero acreditar que a comunidade dos jogos é melhor do que isso e espero ser provado certo, beleza? Já basta briga por coisa mais importante que somos obrigados a aturar na internet. Enfim, guris, quero deixar um rápido agradecimento aí pro amigo Lin, que trabalhou na linda thumbnail desse vídeo, e também para o Mário Santos, que acompanhou a discussão da série lá no servidor do Castelinho e trouxe alguns pontos interessantes que acoplei aqui no vídeo. É sempre bom contar com a ajuda de vocês, meus queridos. Deixo a rede social deles aí na tela e também na descrição. Também agradeço aos apoiadores do canal que dão uma forcinha todo mês. Finalmente entramos em 2025 e eu fico grato de poder contar com a enorme força que vocês proporcionam para o canal, seja no Apoia-se, nas lives, no clube dos canais ou onde mais for. É graças a vocês que posso manter o barco aqui flutuando pelos rios do YouTube. Muito obrigado, gente. Quero deixar um agradecimento especial para os apoiadores: Guilherme Afonso Lima, Leandro Barros, Rodrigo Vieira Lima, Pedro Bernardina, Jaime Tasca Júnior, Alexandre Almeida, Aécio Flávio dos Santos, Pedro Leonardo, Lubito, Jonathan Pedroso Soares, Carlos Galiza, Breno Oliveira Vanzan, Matheus Henrique de Freitas, José Ricardo Rodrigues de Souza, um tal Dedé, Lightness, Felipe Moura Martins e Thiago Amazonas. Pelo apoio de Tier 4 lá no Apoia-se. A força majoritária dos apoios vem de vocês e eu espero que meu conteúdo esteja atingindo suas expectativas. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos e queridas, eu sou muito grato. Caso queira dar uma ajudinha pro canal, os links estão aí na tela e também na descrição. R$1 por mês já faz diferença, mas só se não fizer falta pra você, beleza? Agora, comecei a fazer lives aqui pelo YouTube também. No momento, tô jogando a saga Ninja Gaiden, planejo completar ela inteirinha. Já tiramos o arcade, o primeiro e o segundo jogo da frente, e olha só, anunciaram um jogo novo e um remaster nesse meio tempo. Esse canal tem poder, tá? Dá um pulinho aqui quando puder, todas as quartas às 19 horas e domingos às 17. Agora, guris, bora continuar o trabalho do canal. Tem um vídeo já redigido que quero produzir. Bora ver no que vai dar. Um grande abraço do Alucard, fui!